Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aí no terceiro episódio da série sobre desmistificar o câncer de próstata, a gente vai discutir um pouquinho sobre o estadiamento do câncer de próstata. Então, o que é o estadiar uma doença? O estadiar uma doença é a gente conhecer como é que é o estado atual da doença, ou seja, se ela tem uma doença localizada, ou seja, está restrita ao órgão, temos uma doença localmente avançada, na qual ela já extrapolou os limites do órgão, e aquela doença que já se disseminou, ou seja, é uma doença metastática. Quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, a gente precisa subdividir esse paciente em grupos de risco, ou seja, o baixo risco, muito baixo risco é um grupo. Temos o risco intermediário, de prognóstico favorável e desfavorável, e temos os pacientes com alto risco ou muito alto risco. O que de fato, na verdade, essa informação ela é transmitida para o paciente? O que significa isso para o paciente? Basicamente, quanto maior o grupo de risco desse paciente, maior a chance desse paciente ter uma doença metastática ou, eventualmente, aquele paciente que escolhe o tratamento primário da doença, que a gente vai discutir em outro vídeo, dele necessitar de tratamentos complementares. Ou, eventualmente também, após o tratamento primário, esse paciente terá uma maior chance de ter uma que a gente chama de recidiva bioquímica, que é o que? O câncer voltar, porque ele realmente tinha um alto risco em relação à definição da neoplasia. Então, o que a gente usa para separar o câncer de próstata nesses grupos de risco? Basicamente, o grau de Gleason ou ISUP, o PSA e o TOC, ou seja, ou o estadiamento local aí que pode ser também feito pela ressonância, que hoje em dia naturalmente a gente usa bastante, o que antigamente não se usava. Então a gente vai ter o dado paciente que tem um muito baixo risco ou o baixo risco são aqueles pacientes que têm um PSA menor que 10, um ISUP 1 com até 2, 3 fragmentos ou até menos que 50% dos fragmentos, tá? E tem uma doença localizada, enfim, um T1, T2A no máximo para o paciente de baixo risco ou muito baixo risco. O paciente que tem o risco intermediário é aquele paciente que tem o ISUP 2 ou o ISUP 3, ou seja, o Gleason 3 mais 4 ou o 4 mais 3, que é o prognóstico desfavorável, ou seja, aquele paciente que tem, às vezes, um PSA maior que 10 e menor que 20. Então, tenha muitos fragmentos de Gleason 7 acometidos. Então, esses são pacientes que você vai diferenciar em risco intermediário de prognóstico desfavorável e favorável. E o muito alto risco, aquele paciente maior que PSA maior que 20, doença localmente avançada, ou seja, extensão extraprostática, acometimento de vesícula seminal, tá? E os Gleason 8, 9 ou 10. A partir disso, a gente vai tendo esse dado na nossa mão, a gente precisa estadiar esses pacientes. E aí, o estadiamento desses pacientes varia de acordo com a classificação de risco. Então, os pacientes que têm um risco intermediário de prognóstico favorável, baixo risco ou muito baixo risco, eles podem ser estadiados com tomografia e cintilografia óssea. Tá? Existem discussões que, eventualmente, os pacientes de muito baixo risco ou baixo risco nem precisem ser estadiados, porque a chance desse paciente ter uma doença metastática é muito baixa. Para os pacientes que têm o risco intermediário de prognóstico desfavorável, o alto risco e o muito alto risco, esses pacientes hoje, o melhor tipo de exame para estadiamento é o PET-CT de PSMA. O PSMA é uma molécula específica e que ela é hiperexpressada nos pacientes com câncer de próstata. E hoje a gente tem dados de literatura que, quando você compara os métodos tradicionais de cintilografia óssea, tomografia versus o PET de PSMA, especificamente nesse grupo de pacientes, você tem um upstaging, ou seja, você tem um upstaging para doença metastática em até 27, 28%, ou seja, você muda a conduta nesses pacientes, de paciente que às vezes ia ser tratado de maneira de doença localizada, mas na verdade ele tinha um PET positivo para doença metastática, então você muda a linha de tratamento desse paciente. Você deixa de oferecer um tratamento localizado, pensando em cura, enfim, em controle de doença, para um tratamento sistêmico já visando a doença metastática. Então a gente vê o quanto é importante a gente estadiar a doença de maneira adequada, porque isso pode mudar o tratamento que a gente vai oferecer para o paciente. E segundo, você muda também a própria cabeça do paciente, porque quando você fala em doença metastática, é um paciente que não tem uma doença que está sob controle. Então você não vai falar em cura para esse paciente. E quando você tem uma doença localizada, ou digamos aí localmente avançada e não metastática,
esse paciente, vamos discutir sim, um tratamento local primário, visando, obviamente, cura. Óbvio que, eventualmente, dependendo do risco desse paciente, ele pode ter um maior risco de recidiva, mas a gente entende que esse paciente tem uma maior chance de cura do que aquele paciente que sabidamente tem um câncer de próstata metastático, certo? Então a gente pincelou o quê? O que é importante no estadiamento é entender o grupo de risco desse paciente, em qual esse paciente está, em qual grupo de risco esse paciente está. Está no muito baixo risco, no baixo risco, no risco intermediário, no prognóstico desfavorável ou favorável, alto risco, muito alto risco. E a partir disso a gente vai separar quais são os exames que a gente vai utilizar para estadiar melhor essa doença, certo? Seja tomografia ou cintilografia óssea, ou PET, CT de PSMA. Beleza? Então, fiquem ligados, no quarto episódio da série a gente vai discutir os tratamentos do câncer de próstata. Então, finalmente vamos dar a sequência no quarto episódio da série sobre tratamento do câncer de próstata. Então vamos falar sobre radioterapia, HIFU, quimioterapia, cirurgia robótica, vigilância ativa. Então fique ligado e não perca no quarto episódio. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse terceiro episódio sobre estadiamento do câncer de próstata, envie aqui nos comentários abaixo. Se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal e fique ligados. Até mais.